Meus irmãos, eu tenho uma palavra para você que está aqui e para você que está em casa. Receba esta palavra esta noite. Pode ser que a sua família não mereça a graça. Pode ser que o seu filho não mereça a graça. Pode ser que o seu marido não mereça a graça. Pode ser que eles estão rindo de você como Sara riu de Abraão. Mas receba esta palavra: por causa da sua fé, toda a sua família será abençoada. Por causa da sua fé, o seu filho será abençoado. Por causa da sua fé, seu marido será abençoado. Foi assim com Abraão e assim conosco. Abraão atraiu a graça não apenas para ele, mas para Sara também. Queridos irmãos e irmãs, tudo aquilo que eu vou dizer tem a ver com oração, mas tem a ver com uma oração que tem poder. Então, quem está aqui, repita comigo. Quem está aí na sua casa, repita comigo também em voz alta. Diga assim: eu sou filhote de leão. Diga isso aí. Não sei que leão que é esse, tá bem fraquinho esse leão de vocês aí. Eu sou filhote de leão. Eu sou filhote de leão. Melhorou. Onde que está escrito isso? Na primeira leitura que nós escutamos. O que significa um filhote de leão? Aquele que nasceu pequeno, mas que vai crescer. Aquele que vai se transformar. Um filhotinho de leão, ele nasce sem juba. À medida que ele vai virando um animal adulto, que vai crescendo a sua juba. E nós conhecemos o leão com qual título? Ele é o rei dos animais. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E a primeira leitura que escutamos está escrito assim: ouve, Israel, a vosso pai, pesará a tua mão sobre a nuca dos teus inimigos. Judá, filhote de leão. Aqui eu tiro Judá e coloco o Padre Christian. Aqui eu tiro Judá e coloco o seu nome. A leitura está me dizendo e falando a você, preste atenção, que a mão de Deus pesará na nuca dos teus inimigos. Você não tem que se preocupar com os teus inimigos. Você não tem que ficar preocupado com quem não gosta de você, com quem guerreia contra você. Qual deve ser a nossa preocupação? Qual deve ser a nossa ocupação? Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Porque quando nós somos amigos do Senhor, a mão dele luta a nosso favor. Tem que escolher que povo que você quer estar. Me inculca muito a libertação do povo de Deus do Egito. Moisés tirou o povo do Egito com poder e sinais. E a palavra diz que a mão do Senhor pesou com força sobre o Egito, que na época era o reino mais poderoso conhecido. Quem lê Bíblia sabe que Deus abriu o mar vermelho para o seu povo. E a hora que o seu povo passou a pé enxuto, e o Egito foi atrás, o mar se fechou sobre os egípcios e matou soldados, cavalos, cavaleiros, acabou com tudo. Porque a mão de Deus, ela pesa sobre os inimigos daqueles que são dele. E a pergunta é: o que nós devemos fazer para ser amigos de Deus? O que eu devo fazer para Deus lutar a meu favor? O que eu tenho que fazer para que Deus me olhe e que Ele goste do que Ele está vendo? A resposta é uma só e não duas: intimidade com Deus, oração, conhecimento de Deus. E eu falo, gente, não é para puxar orelha. Eu falo, não é para colocar carapuça, é para você acordar enquanto há tempo.
Porque um dia, eu sei muito bem disso, infeliz quem não sabe, eu sei, um dia eu serei cobrado pela salvação das almas que já me ouviram, que estiveram sobre a minha pregação, sobre a minha celebração, que pertencia ao rebanho que Deus me confiou. E eu tenho feito o melhor para alertar você do caminho para Deus. Não basta vir à igreja se você não tem intimidade com Deus. Não basta cumprir preceito se você não tem intimidade com Deus. Nada é mais importante do que você conhecer a Deus e permitir que Deus te conheça. Conhecer Jesus, permitir que Jesus te conheça. Estar no coração do Espírito e ter o Espírito no teu coração. E qual é o caminho central para aquele que quer ter intimidade com Deus? Vida de oração. Eu vou perguntar, você responda alto. Qual é o caminho para aquele que quer ter intimidade com Deus? Vida de oração. Vida de oração. É sobre isso que eu quero falar para você essa noite. O poder da oração dentro da sua família. E quando eu falo de oração, meus caros, não pense que é ficar no blá blá blá. Não. Oração na Bíblia é batalha. Oração na Bíblia é guerra. Oração na Bíblia é labuta. E eu pergunto para você, claro, o Brasil é um país de paz, mais dialogal, mais diplomático. Não sei se você conhece, mas veja o treinamento diário. Quando eu falo diário, só no domingo que não tem. O treinamento diário daqueles que fazem parte das Forças Armadas, seja no Brasil, seja em qualquer lugar no mundo. São soldados que podem não ir à batalha, mas eles estão prontos. Brasil não é país de guerra, nós somos muito da paz. Mas os nossos militares, Exército, Aeronáutica, Marinha, eles têm treinamento diário de batalha. Sigo o perfil da AMAN, estava vendo esta semana aqueles que serão tenentes do Exército, passando uma semana de treinamento duro, juntamente com alguns soldados norte-americanos. Aí você pergunta para um soldado, o que você está fazendo? O que ele vai dizer? Eu estou tendo um treinamento. Eu estou me treinando para que, se necessário for, eu entre no campo de batalha. Esse é o soldado. Nós que somos soldados de Cristo, nós temos uma outra nuance. Para nós não é o se vou entrar, é o saber que já entramos. Nós já estamos em terreno de batalha. Então para nós é mais necessário do que para eles o treinamento. E como é que eu me treino na vida de oração? Orando. Padre, como que eu oro? Orando. Como que eu pego o costume de oração? Orando. Como que eu aprendo a orar? Orando. Oração é igual andar de bicicleta. Não adianta você passar para a pessoa como se anda. A pessoa tem que subir e tem que andar. Ela vai cair, ela vai ralar o joelho. Aí o dia que ela aprende, ela não esquece nunca mais. Vocês sabem disso. Uma das coisas que o ser humano não esquece nunca mais, entre algumas, é andar de bicicleta. Se você andou de bicicleta quando você era criança ou adolescente, e tem 10 anos, 20 anos que você não andou, pode subir que você anda. Ali no início você vai ter aqueles, porque você perdeu o treino, mas rapidinho você lembra. Você aprende a andar de bicicleta andando. Você aprende a orar orando. E nós precisamos orar, porque vida de oração é batalha. E quando eu digo batalha, porque não é fácil. Padre, eu acho rezar tão tranquilo, porque você não está rezando direito. Rezar é uma luta.
e é uma luta contra as forças do mal. O bom general, leia história, não só do Brasil, história mundial, pesquise na internet quais são os generais mais famosos da história. Lá de trás, generais do Império Romano, generais da Cleópatra, Napoleão Bonaparte. O que esses generais tinham de diferente? Eles treinavam o exército que pertencia a eles, mas eles conheciam como que o outro exército guerreia. Porque eu não posso entrar num campo de batalha sem saber as armas do outro exército. Porque se eu entro com 2.000 soldados, ele vem com 20.000, já era. Eu estou com um revolvinho, pá, 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 o cara vem com a metralhadora, já era. Eu estou com a metralhadora, o cara vem com um fuzil, já era. Eu estou falando de quê? Nós estamos numa batalha entre céu e inferno. E a nossa família está na mira do demônio. Se você não sabe, a sua família está na mira de Satanás. E como que nós vamos guerrear contra o mal? Como que nós vamos guerrear contra as armas que querem roubar não apenas a nossa família, mas a nossa alma, destruindo aquilo que nós amamos? Através de um treinamento da oração, um treinamento na perseverança, um treinamento na repetição. Ninguém chega à perfeição sem repetição. Veja qualquer área que você conhece alguém que faz alguma coisa bem feito, alguém que toca muito bem, alguém que pinta muito bem, alguém que compõe muito bem, um grande arquiteto, todas as pessoas treinaram, repetiram, e elas alcançaram a perfeição. Por que o terço é uma repetição? Alguém me disse um dia: padre, não sei porque esse negócio de terço, ficar nessa repetição de Ave Maria. Eu falei: meu filho, você fica repetindo pecado, ninguém faz nada, agora a gente pode repetir oração? É na repetição que nós vamos malhando o nosso espírito, o nosso coração. Pegue um jovem, um homem, uma mulher que frequenta academia, pergunta para a pessoa se ela chega na academia, levanta um peso uma vez só e vai embora. Não, uma vez só tá legal, um Pai Nosso tá bom, uma Ave Maria tá bom, então levanta o pezinho uma vez e vai embora. Ó, cara, o que você fez? Não, já cumpri minha tarefa, levantei o pezinho uma vez. Que isso, meu filho? São séries, várias séries. Bíceps, rosca direta, 4 séries de 8, rosca alternada, 3 séries de 12, rosca concentrada, 3 séries de 15, rosca no banco, 3 séries de 12. Aí você sai de lá, mas vai ficando marombadinho, forte. Repetição, vai aumentando a carga, vai aumentando o peso. É assim na academia do músculo, é assim na academia espiritual. Oração, repetindo, aumentando o peso, aumentando a dose, porque nós temos que estar preparados para as batalhas espirituais que nós devemos enfrentar. Conta-se que um padre aqui da nossa diocese, idoso: vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Disseram-me que é padre Libério, mas não tenho certeza se é o padre Libério. Alguém me disse que essa história ocorreu com o padre Marinho, também amado e conhecido por nós. Seja qual for o padre, ele foi chamado por uma família muito rica para dar uma bênção na casa nova deles. E o padre foi, prepararam um café para o padre, muito gostoso. E o dono da casa quis mostrar para aquele padre que era uma casa segura. Ele disse assim: olha, 4 pitbulls, de madrugada eu solto os 4. Se entrar alguém aqui vivo, não sai. O padre: opa, perigoso mesmo esse cachorro. Esse é o cão, é o cão. Serpentina na casa toda. Câmeras, portão de ferro, 2 chapas, porta maciça, 3 tetra,
ninguém entra daqui. Ninguém entra aqui, padre. O padre, muito sábio, disse assim: olha, meu filho, estou encabulado. Nunca vi uma casa tão segura como a sua. Só que eu quero fazer uma pergunta. Eu não vi nada aqui de proteção espiritual. Sua casa está protegida contra os ladrões do mundo, mas ela não está protegida contra os ladrões do inferno. O cara ficou com a cabeça, com o cabelo em pé. Ele falou: padre, o que eu faço? O padre passou para ele as armas espirituais que todos nós devemos usá-las. Devemos usá-las. A nossa família, ela é atacada. Você é atacado. Só que aquele que não reza, aquele que não prepara, aquele que não tem intimidade com Deus, ele não vê o ataque. Para ele é tudo normal. Para ele é assim mesmo. Para ele é assim que a coisa funciona. E não deveria ser. E não deveria ser. Muitos têm perdido as batalhas da vida porque não rezam. E eu falo para a gente que está aqui, para você que está em casa, muitas pessoas têm perdido as batalhas da vida porque não rezam. Oração não é só repetição, oração é direcionamento. Repita, complete, oração é direcionamento. Quando eu rezo, Deus me direciona. Faça isso. Não faça isso. Vá, não vá. Diga, cale. De onde que vem esse direcionamento? Na vida de oração. Mas Deus fala. Fala. Só que Deus fala para quem reza. Deus fala para quem ora. Deus fala para quem ouve. Quantos casamentos foram destruídos? Quantas amizades rompidas? Quantas famílias separadas? Quantos namoros destroçados porque eles não conheciam o poder da oração? Aí, como dizia minha avó, coração que não reza, o diabo entra, deita e rola. Não é assim que os antigos falavam? Na sua vida o diabo é deitando e rolando, hein? Quer dizer, está fazendo uma bagunça. E a pessoa não acredita no poder da oração. Infeliz do país que está sendo guerreado e ele nega que ele está em batalha. Está vendo bomba caindo, tiros, soldados entrando e o governo: não, nós não estamos em guerra. Calma, nós não estamos em guerra. Falta comida, falta bebida, granada caindo, foguete voando. Calma, gente, nós não estamos em guerra. Um país desse, ele será o quê? Dizimado, destruído, aniquilado. Por que muitas famílias têm sido destruídas? Por que muitos casamentos têm sido destruídos? Porque eles negam que existe uma guerra espiritual. Não, isso é papo de padre. Isso é coisa da cabeça do Padre Cristo. Não tem guerra nenhuma. Que guerra? É por causa da negação que muitos têm sido destruídos. Porque o Evangelho de João vai dizer, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e nós sabemos disso e devemos reagir a isso. Precisamos entender que uma arma poderosa é a nossa boca. A sua boca, ela tem uma bênção e ela tem uma maldição. Depende como você a usa. A nossa boca, ela é mais potente que um canhão. Aquilo que sai da sua boca tem poder. Então nós precisamos prestar atenção. O que você anda falando para a sua família? O que você anda falando para o seu marido? Para os seus filhos? Para os seus pais? Ah, quer saber? Meu marido não tem jeito. Esse meu filho não obedece mesmo. Isso aí não vai dar nada na vida. Aqui em casa nós vivemos endividados mesmo. Aqui não tem jeito. Aqui, cuidado. Você está atirando contra a sua família. Você está fazendo gol contra. Você está destruindo a sua família com o poder da tua palavra.
Tenha uma boca profética, uma boca que fala de vida, uma boca que fala de vitória, uma boca que fala de alegria. Quando você diz essas coisas, Deus leva a sério. As coisas para mim vão funcionar, a minha família vai vencer, nós vamos sim pagar esta dívida, você vai sim vencer esta doença, nós vamos crescer como família. Vai julgando palavra positiva. A nossa palavra move o mundo. Deus criou tudo que existe pelo poder da palavra. Leia Gênesis capítulo 1. Deus ia falando e o mundo ia sendo criado. Deus criou este mundo pelo poder da palavra, e você cria o seu mundo pelo poder da palavra. Ou você destrói o seu mundo, a sua vida. E mais importante, meus caros, do que apenas aquilo que você fala para a sua família, é aquilo que você fala da sua família. Cuidado, tem muita boca maldita solta por aí. Reúne o grupo de amigos, o cara, coitadinho, que não tem essa formação espiritual, ele só vê a coisa no plano carnal, ele começa a falar mal da mulher. Nossa, você tem que ver a minha mulher, ela, mãe, e desce a lenha na mulher. Aquela palavra está sendo lançada no universo. Falar mal de filho, falar mal dos seus pais, falar mal da mãe da sua esposa, falar mal da mãe do seu marido, falar mal dos seus tios, dos seus padrinhos, seja qual defeito eles têm, que a sua boca seja manancial de graça. Padre, por que eu não posso falar mal mesmo que ele estiver errado? Porque a gente colhe o que planta. Como que você planta? Falando. Então fale somente coisas boas, para você colher coisas boas. Ah, mas ele não, então deixa ele plantar a semente dele, para ele colher a colheita dele. Plante a sua. Plante a sua. Há um desenho que eu acho fantástico, que é quando a pessoa fala uma coisa, ela solta uma palavra. Essa palavra ela sai e ela volta para a pessoa. Uma palavra de bênção, ela chega dobrada. Uma palavra de maldição, ela chega triplicada. O que você tem falado para a sua família e o que você tem falado da sua família? Mude a palavra e muda tudo. Mude a palavra e muda tudo. Eu estou falando aqui de mudança. E agora eu quero chamar a atenção de quem está aqui e você que está em casa. Aqui é o coração da minha pregação. É a verdade, gente. Não fica triste com o padre não, mas é a verdade. Muitas pessoas buscam milagres, mas não buscam mudança. As pessoas querem que Deus mude, mas você não muda. Fica rezando para Deus mudar o marido, para Deus mudar a mulher, para Deus mudar os filhos, e você mesmo não muda. A mudança que Deus quer fazer dentro da sua vida, com a sua vida de oração, ela começa em você. Deus vai mudar a sua família? Vai. Ele tem poder de mudar a sua família? Tem. Mas Ele quer começar com você, por você, através de você. A mudança da sua família começa em você. Então seja a melhor pessoa que você é capaz de ser dentro da sua casa. Seja um para-raio que atrai a graça de Deus para a sua casa. Eu gosto muito de Abraão. Deus disse para Abraão que a vida dele, que através dele, Deus abençoaria as famílias de toda a terra. Não vamos ter esse sonho, mas vamos pensar pelo menos, através da minha vida, Deus quer abençoar a minha família, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, os meus pais. 3 anjos visitam Abraão. Certamente vocês conhecem o texto. Ele estava debaixo do sol, meio-dia. A hora que ele vê os 3 anjos, ele sabe que são homens de Deus. Ele prepara um banquete para eles. Eles chegam, come.
E eles dizem para Abraão assim: ano que vem nós voltaremos. E quando nós voltarmos, você estará com um filho no colo. Abraão tomou posse daquela promessa. Abraão, que já tinha ouvido esta promessa há 25 anos atrás. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus o prometeu uma descendência. Ele já estava perto dos 100 anos, o anjo diz: ano que vem eu virei e você terá um filho. Ele assume. Onde que está Sara, a mulher de Abraão? Não está no sol. Ela está dentro da tenda, na sombra, escondida. E ela ri. Será que nessa idade eu vou conhecer o amor? Ela duvida da palavra. E os anjos perguntam para Abraão: onde está Sara, a tua mulher? Abraão responde: ela está na tenda. Eu gosto do texto, porque eu gosto do anjo, porque eu gosto de gente firme, gente que não tem mimimi. Os anjos não falaram com Abraão: ah, então vai chamar a tua mulher. A mulher está na tenda, pois que ela fique na tenda. Quando a ti, Abraão, ano que vem nós viremos e tu terás um filho. Os anjos não chamam Sara, porque quem tem fé na história é Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão tem intimidade com Deus. Abraão tem fé na promessa, e no Deus das promessas, e na promessa de Deus. Sara é aquela que ri. Então os anjos não tem nada para falar com Sara. Eles falam com Abraão e eles vão embora. E Sara fica dentro da tenda. Estava e ficou. A graça passou a galope e Sara não montou no cavalo. Agora a pergunta é: Abraão tem útero? Sim ou não? Abraão pode engravidar? Abraão pode gerar um filho? Só que a promessa foi dada. A promessa foi dada a Abraão. E quem foi que gerou o pequeno Isaque? Quem que ficou grávida? Quem que cantou louvores a Deus 9 meses depois? Sara. Por causa da fé de Abraão, ela foi abençoada. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para você que está aqui e para você que está em casa. Receba esta palavra esta noite. Pode ser que a sua família não mereça a graça. Pode ser que o seu filho não mereça a graça. Pode ser que o seu marido não mereça a graça. Pode ser que eles estão rindo de você como Sara riu de Abraão. Mas receba esta palavra: por causa da sua fé, toda a sua família será abençoada. Por causa da sua fé, o seu filho será abençoado. Por causa da sua fé, seu marido será abençoado. Foi assim com Abraão e assim conosco. Abraão atraiu a graça não apenas para ele, mas para Sara também. É por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Mas a mudança não começou no coração de Sara. A mudança começou no coração de Abraão. Ele acreditou. Deixa o resto com Deus. Deixa Deus fazer. Você na sua casa tem que ser a pessoa de fé. Ô padre, na minha casa ninguém reza. Me importa lá. Que importância tem isso? A importância é se você reza. Ah, mas lá em casa ninguém crê. O que me importa isso? Me importa se você crê. Porque você será o Abraão dentro da sua casa. Você será o canal de graça dentro da sua casa. Você vai puxar a graça de Deus para a sua família inteira. E um dia a família que riu de você, que criticou você, que zombou você, eles estarão reconhecendo que foi por sua causa que eles foram abençoados. Foi por causa de você que Deus olhou com misericórdia. Foi por causa de você que a mão de Deus pesou sobre os inimigos. Cuidado, gente, para não tratar bem os de fora e não tratar de qualquer jeito os de casa. Tem gente que parece que tem um botãozinho. Apertou o botãozinho, ele muda na hora. A pessoa está em casa, gritando com a mulher, gritando com os filhos, falando palavrão. Uma pessoa que não tem paciência com nada, uma pessoa grossa. O telefone toca. Ele olha o telefone, ele aperta o botãozinho na hora. Alô?
Tudo bem? Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Por que essas coisas acontecem? Porque nós somos sem vergonhas. Somos muito bons para mudar, para tratar os outros bem. Mas dentro de casa eu vou te contar. Você quer atrair a bênção de Deus para sua casa? Trate bem a todo mundo, mas seja a melhor pessoa que você pode ser dentro da sua casa. Jesus disse: vós sois luz do mundo. Disse ou não disse? Na Bíblia que eu tenho ele disse. E lá vai estar escrito: não se coloca uma luz debaixo da mesa, mas se coloca no candelabro, para que ela brilhe para todos que estão na casa. Não é para todos que estão no parque, na praça, no shopping, na universidade. É na tua casa que a sua luz tem que brilhar. É na sua casa que tem que começar a ação de Deus em você. Mas padre, eu já rezei tanto. Deus não muda a minha família. Não é a sua família, meu chapa. A questão é você. Abraão não ficou preocupado com Sara, ele cuidou da fé dele, ele se fortaleceu no Senhor. Deus chamou, foi Abraão, mas a vida toda foi abençoada. Se levante como um guerreiro dentro da sua casa. Tome uma posição nesta missa de hoje: eu serei um guerreiro dentro da minha casa. Toda missa eu tenho abençoado a água benta. Jogue na sua casa. Deixa sua família dormir, joga na sua casa. Põe água benta na geladeira, põe água benta no filtro, cozinha com água benta. Mas não conta para ninguém não. Alguém está tomando remédio? Dá água benta com remédio. As pessoas estão criticando e você está rezando. As pessoas tomando água, você olha para a água e fala: ele não sabe não, Jesus, mas pega ele. Pega ele. Seu marido chega e fala: ah, que sede, me dá um copo d'água. Dá um copo de água na cara desse cara, água benta. Toma, meu bem. E ele vai tomando e você rindo e vai dizendo: pega ele, Jesus, pega ele. Usa água benta. Tenha dentro da sua casa um crucifixo. Não existe uma casa cristã católica sem um crucifixo. É o maior símbolo do amor de Deus por nós. Coloque uma grande cruz na sua casa. Se não tem, desse de presente no Natal. Peça para um padre abençoar. Faça a entronização, a coloque. Mas não coloque ela no banheiro, na cozinha, no galinheiro não. Coloca na sala. É no maior lugar da sua casa. As pessoas entram e veem: aqui tem uma família cristã. Esta casa pertence a Jesus. Aí eu vou em casa católica. Me desculpe que eu lembrei disso, não estava preparado, mas vou dizer: casa católica. Vai lá em casa, padre, abençoar a minha casa. Aí você abre a porta da sala, tem um espelho em forma de sol, um elefante de bunda para a porta e um Buda na mesa central. Falei: mas que papagaiada que é essa aqui? Não, padre, é porque eu aprendi que as energias negativas, elas entram pela porta, elas batem no espelho em forma de sol e elas... Eu falo: minha filha, para com isso. Para com essa papagaiada, que de catolicismo não tem nada. Coloque um crucifixo na sua casa. Muito mais do que espantar energia negativa, o crucifixo vai espantar o demônio da sua casa. Oi, padre, mas o demônio pode estar na minha casa? Disfarçado certamente. Disfarçado da bebida, disfarçado de vícios, pornografia, mentira, egoísmo, divisão. Ele vai entrando por essas brechas. É você que deve fechar. É você que deve fechar com armas espirituais. Terço, água benta, crucifixo. Todas as noites peça: Senhor, que os teus anjos acampem na minha casa. Está tudo trancado, está tudo fechado. Minha mãe, quando eu durmo lá em casa, ela fala comigo: antes de dormir, Cristian, veja se fechei as portas. Eu confiro as portas. Mas eu também fecho a casa espiritualmente. Senhor, põe teus anjos aqui. Que durante o nosso sono, nós desejamos protegidos espiritualmente também. Senhor, fortaleça o meu anjo da guarda. São Gabriel, Miguel, Rafael, rogai por nós, lute a nosso favor, proteja a minha família. As pessoas não rezam. As pessoas não pedem proteção espiritual. Aí você fecha a porta, mas o coração está escancarado.
não vai resolver no final, não vai resolver no final. Ensino aqui às mães e os pais um segredo. Tá com problema com o filho? Tá com problema com o filho? Tá bebendo, fumando, andando com más companhias, não quer estudar, não quer trabalhar. Um filhão de 19 horas com barba e tudo, mas conhecido como neném, né? Neném tá aí? Tá, meu filho, eu vou chamar um neném para você. Nem estuda e nem trabalha, esse é o neném. Vou chamar para você. O cara tá só deitado o dia todo. Aí o pai reclama, a mãe reclama, e bate no cara, e é cachorro latindo, e é gato miando. Isso não vai resolver. Seu filho dormiu lá do seu quarto, ou do quarto ao lado dele. É hora que ele dormir, você que é mãe, você tem poder espiritual. Você que é pai, você tem poder espiritual. Estenda a mão sobre o seu filho e faça uma oração para ele de libertação. Reze pedindo a Deus para libertar o seu filho. Você tem criança pequena, vai pôr a criança para dormir, põe a mãozinha no coração da criança e em silêncio pede para Deus abençoar, pede para Deus curar. Ah, padre, eu tenho um neném, tem muita cólica, o neném não dorme. Coloca a mão na barriguinha, reza, fala assim: ó, eu estou tomando posse do poder que eu tenho como pai, como mãe. Poder sobre as dores físicas, poder espiritual. Seu marido, você descobriu que ele está pulando a cerca, será que você me entende? Em vez de ficar brigando, deixa o seu marido dormir e em silêncio na cama, estende a mão na cabeça do cara e reza. Ou coloca a mão na cabeça do cara no poder e fala: o que é isso, amor? É cafuné. Dorme que é cafuné. O cara é igual pássaro preto, você mexeu o dedo e vai passando no cafuné, mas vai profetizando bênção ali, ó. Depois você me conta. Depois a gente senta e conversa. Nós não conhecemos o poder da oração. Nós não conhecemos o poder que tem uma mão estendida, clamando o poder de Deus, como foram vários profetas bíblicos. Você tem autoridade espiritual dentro da sua casa. Precisamos tomar posse disso. Mas o mais importante, meus caros, é você a partir de hoje acreditar que toda mudança começa em você. Eu quero ser uma pessoa melhor. Antes de querer ver milagres na sua casa, queira ver milagre na tua vida. Antes de querer chamar a sua família para rezar, queira ver oração na sua vida. Antes de falar que a sua família não tem intimidade com Deus, queira ver intimidade com Deus na sua vida. Cuidado! E afaste da sua vida, da sua família, mentira, pornografia. Cuidado como você anda tratando as pessoas. Cuidado com as músicas que tocam dentro da sua casa. Cuidado com os filmes que você vê dentro da sua casa. Tudo isso leva a contaminação espiritual. As pessoas não entendem. Nós vamos pregar sobre isso. Vou falar sobre contaminação, vou falar sobre possessão, vou falar sobre infestação, vou falar sobre contaminação, vou falar de tudo isso nas homilias que virão. Como se preparar para lutar contra o inimigo. Aqui é uma introdução na oração. Feche a sua casa e feche as brechas para o mal não entrar na tua casa. E o principal, meus caros, tudo começa em você. Tudo começa em você. Repita comigo 1 Coríntios 2:9. Repita comigo: coisas que os olhos não viram, Coisas que os olhos não viram, coisas que o ouvido não ouviu, coisas que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, que o coração não sentiu, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem reservado para quem o Toma posse nisso e repita alto: coisas maiores, coisas maiores, coisas melhores, coisas melhores, Deus tem reservado para minha família. Deus tem reservado para a minha família. Toda e qualquer mudança, Toda e qualquer mudança começa em mim. começa em mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça na minha vida, Faça na minha vida, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, de acordo com a tua vontade. de
de acordo com a tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Se você sente que já tentou de tudo na vida e mesmo assim continua enfrentando portas fechadas, lutas internas, pressões invisíveis e problemas que parecem não ter solução, então o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma mensagem comum, é um princípio espiritual profundo sobre como vencer na vida com Deus. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para a sua história mudar de direção. Porque existe um tipo de pessoa que encara a vida apenas com lógica humana, confiando só no próprio esforço, nas próprias estratégias, nas próprias forças, e quando algo dá certo ela chama de sorte, mas quando dá errado ela aceita o fracasso como destino. Mas existe outro tipo de pessoa, e aqui está o segredo, que decidiu não caminhar sozinha, que decidiu não depender apenas do que vê, mas colocar Deus no centro das decisões, das batalhas e dos caminhos. E essa diferença muda tudo. Agora pense comigo, quantas vezes você já ouviu frases dizendo que não vai dar certo, que o problema é grande demais, que outras pessoas já falharam antes de você, que sua família não tem histórico de vitória, que seu casamento não tem futuro, que seus sonhos são grandes demais para a sua realidade? Essas vozes existem e elas tentam enfraquecer a sua fé, mas a pergunta verdadeira é outra: você vai acreditar mais nessas vozes humanas ou naquilo que Deus pode fazer? Porque quando alguém escolhe confiar apenas no que os olhos veem, essa pessoa já está limitada. Mas quando alguém decide confiar em Deus, essa pessoa entra em outra dimensão de existência. Por isso, antes de tudo, eu te convido a um momento de silêncio interior, de abertura espiritual. Porque o que vamos refletir não é apenas informação, é direção de vida. E para isso, precisamos reconhecer a presença de Deus aqui. Vamos invocar juntos o Espírito Santo, não como uma repetição vazia, mas como uma entrega verdadeira. Porque quando o Espírito de Deus entra no coração de alguém, a forma de pensar muda, a forma de reagir muda, e até a forma de enxergar os problemas muda. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que esta oração não seja apenas palavras, mas abertura de mente e de coração, porque hoje Deus quer falar com pessoas que estão cansadas de lutar sozinhas, pessoas que precisam de direção, pessoas que precisam de fé prática, não apenas teoria religiosa. Agora, entra o ponto central desta mensagem. Existe uma diferença profunda entre quem vive uma visão mundana da vida e quem vive uma visão espiritual. A visão mundana diz: eu resolvo do meu jeito, eu controlo tudo, eu não preciso de Deus para isso. E quando dá certo, essa pessoa se orgulha, mas quando dá errado, ela se perde. Já a visão espiritual diz: eu faço a minha parte, mas reconheço que sem Deus eu não consigo vencer as batalhas mais profundas da vida. E aqui começa a história que vamos refletir hoje, a história do rei Senaqueribe e do rei Ezequias, no segundo livro dos reis, capítulo 19. Não é apenas uma narrativa antiga, é um espelho espiritual para o nosso tempo. Senaqueribe representa o orgulho humano, a confiança absoluta no próprio poder, a ideia de que força, estratégia e domínio são suficientes para vencer qualquer batalha. Já Ezequias representa algo completamente diferente, a confiança total em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Senaqueribe já havia conquistado muitos reinos. Ele acreditava ser invencível, como se nada pudesse resistir ao seu poder. E isso é perigoso,
Porque quando alguém começa a acreditar que é indestrutível, essa pessoa já perdeu a noção da própria limitação. Ele não via necessidade de Deus, não via necessidade de fé, não via necessidade de humildade. Ele via apenas o próprio império crescendo e se expandindo. Mas Ezequias não via o mundo dessa forma. Ele enxergava a realidade com outra lente, uma lente espiritual. Ele sabia que existem forças além do visível e que a verdadeira vitória não vem apenas de exércitos ou estratégias, mas da presença de Deus sustentando a vida. E aqui começa o confronto entre duas mentalidades. De um lado, aquele que confia apenas no que controla. Do outro, aquele que confia naquele que controla todas as coisas. E essa mesma escolha continua viva hoje dentro de cada pessoa que ouve essa mensagem. Porque talvez você esteja enfrentando hoje uma situação que parece maior do que você. E nesse momento existem duas vozes tentando dominar sua mente. A voz que diz, você está sozinho nisso, e a voz da fé que diz, Deus está com você nisso. E tudo depende de qual voz você decide ouvir. No próximo momento desta reflexão, vamos entrar diretamente no início da batalha entre Senaqueribe e Ezequias. E você vai entender como essa pressão começou e por que ela se parece tanto com as pressões que você enfrenta hoje na sua vida. A história continua agora entrando em um nível mais profundo, onde a fé e a pressão humana começam a se confrontar de forma direta. Senaqueribe não era apenas um rei comum, ele era a representação do poder humano levado ao extremo. Um governante que conquistou praticamente todos os reinos ao seu redor, que acumulou vitórias, territórios e medo por onde passava, e isso criou nele uma sensação perigosa de invencibilidade, como se nada pudesse pará-lo. Ele não apenas acreditava no próprio exército, ele acreditava no próprio domínio, como se fosse absoluto. E quando alguém chega nesse nível de orgulho, essa pessoa começa a desprezar qualquer forma de fé ou confiança em Deus. Senaqueribe não via Jerusalém como algo diferente dos outros reinos que ele já havia destruído. Para ele, era apenas mais uma conquista inevitável, apenas mais uma cidade que cairia diante do seu poder. E é exatamente aqui que a pressão começa a ser construída contra Ezequias. Senaqueribe envia uma mensagem, uma carta carregada de provocação, intimidação e desprezo espiritual. Não era apenas uma ameaça militar, era uma tentativa de destruir a fé antes mesmo da batalha começar. Ele queria atacar primeiro a confiança de Ezequias em Deus, porque ele sabia que se conseguisse quebrar essa confiança, a vitória seria mais fácil. E esse é um detalhe muito importante. Nem todas as batalhas da vida começam com violência física. Muitas começam com palavras, com dúvidas, com pensamentos, com mensagens que tentam minar sua fé. Na carta, Senaqueribe basicamente diz, não deixe o seu Deus te enganar, Assera. Ele questiona a fé de Ezequias, como se Deus fosse incapaz de salvá-lo. Ele lembra todas as outras nações que foram destruídas, como se isso fosse prova suficiente de que Jerusalém também cairia. E ele usa exatamente essa lógica humana. Se funcionou contra todos os outros, vai funcionar contra você também. E aqui existe uma conexão muito forte com a vida real. Quantas vezes você já ouviu algo parecido? Isso não vai dar certo. Outras pessoas já tentaram e falharam. Não adianta rezar, isso não muda nada. Você está perdendo tempo. Essas são versões modernas da carta de Senaqueribe. São palavras que tentam enfraquecer a confiança.
que tentam reduzir a fé a algo irrelevante, que tentam colocar Deus como uma ideia distante e não como uma força viva. Senaqueribe vai além e basicamente diz: você confia em um Deus que não pode te salvar. Ele tenta transformar a fé em ilusão. E esse é o ponto central da estratégia dele. Se ele conseguir fazer Ezequias duvidar de Deus, ele não precisará vencer uma guerra difícil, porque a batalha já estaria vencida dentro da mente. E aqui começa o impacto emocional da história. Ezequias recebe essa carta. Ele não está lidando com uma opinião qualquer, ele está lidando com uma ameaça real, com um exército enorme ao redor, com uma situação que parece impossível humanamente. A cidade está cercada, o perigo é concreto e a pressão psicológica é enorme. E agora ele precisa decidir como reagir. E aqui está o ponto que separa duas formas de viver: a reação humana imediata e a reação espiritual consciente. Muitas pessoas, diante de uma situação assim, entram em desespero, reagem com medo, ansiedade, tentam resolver tudo de forma impulsiva. Outras simplesmente desistem por dentro antes mesmo da batalha começar. Mas Ezequias faz algo diferente, algo que define o destino da sua história. Antes de qualquer reação emocional, ele lê novamente a carta. Ele não ignora o problema, ele não finge que não existe, ele não nega a realidade, ele encara o problema de frente. Isso é importante. Porque fé não é negação da realidade, fé é a forma como você reage à realidade. E depois disso, ele toma uma decisão espiritual. Ele sobe ao templo do Senhor. Esse detalhe é profundo. Ele não corre para alianças políticas primeiro, não corre para estratégias militares primeiro, não corre para desespero primeiro. Ele sobe ao templo. Isso significa que ele escolhe elevar sua mente acima do nível do problema. Na linguagem espiritual dessa história, subir ao templo significa se afastar da lógica do medo e entrar na lógica da fé. Significa não permitir que a pressão externa dite suas decisões internas. Significa lembrar que existe um Deus acima da situação que você está enfrentando. E aqui existe um contraste muito forte com a forma como muitas pessoas vivem hoje. Quando o problema chega, muita gente desce emocionalmente. Desce para ansiedade, desce para medo, desce para confusão, desce para desespero. E quanto mais desce, mais perde a clareza. Mas Ezequias sobe, ele muda o nível da resposta. Depois de subir ao templo, ele faz algo ainda mais significativo. Ele estende a carta diante de Deus. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma atitude espiritual profunda. Ele está dizendo: Deus, eu não vou carregar isso sozinho. Eu estou colocando isso diante de ti. Ele não esconde o problema, ele não mascara a dor, ele não tenta parecer forte sozinho, ele apresenta a realidade diante de Deus. E isso muda completamente a dinâmica da situação, porque quando você segura o problema sozinho, ele parece maior do que você. Mas quando você coloca o problema diante de Deus, você começa a perceber que ele não é maior do que Deus. A carta que antes era um peso psicológico, agora se torna um ponto de oração. O que antes era ameaça, agora se torna diálogo com Deus. E isso é uma transformação interna fundamental. E então vem o terceiro movimento de Ezequias. Ele ora. Mas não é uma oração superficial, não é uma oração vazia, não é apenas repetição de palavras. É uma oração estruturada, consciente e profunda.
Ele reconhece quem Deus é, ele reconhece o que está acontecendo e ele reconhece a sua própria limitação. E aqui está o ensinamento central desta história. A oração de Ezequias não começa pedindo coisas, começa reconhecendo Deus. Ele primeiro estabelece quem Deus é e só depois ele apresenta a sua necessidade. Isso muda tudo, porque quando você entende quem Deus é, você entende também o tamanho do que Ele pode fazer. Essa sequência mostra um padrão espiritual muito forte: subir ao templo, colocar o problema diante de Deus e orar com consciência. Não é apenas um ritual, é uma postura de vida. E enquanto Senaqueribe tenta destruir a fé com palavras de medo, Ezequias responde com palavras de dependência e confiança. Um tenta diminuir Deus na mente do homem, o outro coloca o homem na presença de Deus. E aqui termina uma parte crucial da história, porque agora tudo já não depende mais apenas da força humana, mas da intervenção divina. E no próximo momento desta reflexão, vamos entrar exatamente na oração de Ezequias e entender como cada parte dela revela um segredo profundo sobre como Deus responde quando alguém realmente confia nele. Agora entramos no centro espiritual desta história, onde tudo deixa de ser apenas pressão humana e passa a ser um confronto direto entre fé e desespero, entre confiança em Deus e a lógica do medo. Ezequias já tomou a decisão mais importante da vida dele. Ele não vai enfrentar isso sozinho. Ele não vai responder Senaqueribe no mesmo nível de orgulho, nem vai entrar no jogo da intimidação. Ele sobe ao templo, coloca a carta diante de Deus e agora ele faz algo ainda mais profundo. Ele começa a orar. Mas essa oração não é comum. Ela não nasce da pressa, nem do desespero emocional, nem de palavras soltas repetidas sem consciência. Ela é estruturada, consciente e espiritual. E aqui está um segredo que muitas pessoas ignoram. A forma como você ora define o nível da sua maturidade espiritual. E a oração de Ezequias nos ensina isso com clareza. A Bíblia mostra que ele ora entre os versículos 15 e 19, e cada parte dessa oração revela um passo espiritual. Ele não começa pedindo nada, ele começa reconhecendo quem Deus é. Isso já muda completamente a direção da oração. Porque quando alguém entra na presença de Deus sem reconhecer quem Ele é, essa pessoa reduz a oração a uma lista de pedidos. Mas quando alguém reconhece Deus primeiro, a oração se torna relacionamento, não apenas necessidade. Ezequias começa dizendo, em essência: Senhor, Tu és Deus. Ele reconhece a soberania divina, ele reconhece que Deus está acima de tudo, que não existe outro poder comparável. Ele não está tentando convencer Deus de nada, ele está alinhando o próprio coração com a verdade de quem Deus é. Isso é importante, porque muitas vezes a ansiedade nasce exatamente quando esquecemos quem Deus é e focamos apenas no tamanho do problema. E aqui existe uma lição prática muito forte. A fé não começa quando o problema diminui. A fé começa quando a visão de Deus aumenta dentro de nós. Ezequias não diminui Senaqueribe com palavras. Ele aumenta Deus dentro da oração. Ele diz em linguagem espiritual: Tu és o Criador dos céus e da terra. Isso significa que ele reconhece Deus como autoridade absoluta sobre tudo o que existe. Depois disso, ele entra em uma segunda fase da oração. Ele reconhece a realidade da situação. Ele não finge que o problema não existe. Ele não espiritualiza de forma superficial. Ele apresenta diante de Deus a ameaça real que está acontecendo. Senaqueribe não é ignorado, ele é colocado diante de Deus.
E isso é muito importante, porque fé não é negação do problema, fé é entrega do problema a Deus. Ezequias basicamente diz: Senhor, veja o que está acontecendo. Ele não está informando Deus como se Deus não soubesse. Ele está trazendo o problema para dentro da relação com Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu estou diante de algo que me ultrapassa, mas não ultrapassa a Ti. Essa é a chave. E aqui nós aprendemos algo profundo sobre oração verdadeira. Oração não é esconder o problema. Oração é expor o problema na presença de Deus. Quando você esconde, você carrega sozinho. Quando você expõe, você entrega. Na sequência, ele faz algo ainda mais profundo. Ele mostra a Deus que não é uma questão pessoal de orgulho, mas uma questão de honra espiritual. Senaqueribe não está apenas atacando Ezequias, ele está atacando o próprio Deus. E isso muda completamente o cenário da batalha. Ele diz em essência: Senhor, não é apenas contra mim, é contra Ti. E isso é poderoso, porque quando a luta deixa de ser apenas sua e passa a ser algo que envolve a glória de Deus, a responsabilidade muda de nível. Ezequias não está pedindo vingança pessoal, ele está pedindo intervenção divina. E aqui entra um ponto muito importante. A oração madura não é centrada no ego, é centrada na glória de Deus. Quando alguém ora apenas pensando em si, a oração fica limitada. Mas quando alguém ora entendendo que a situação envolve a presença de Deus na história, a oração ganha profundidade espiritual. Depois disso, Ezequias chega ao ponto mais humano da oração. Ele reconhece sua incapacidade. Ele admite que sozinho não pode vencer. Ele não tenta parecer forte diante de Deus. Ele não tenta esconder vulnerabilidade. Ele diz em essência: eu não consigo resolver isso sozinho. E isso é libertador, porque muitas pessoas vivem presas na ilusão de que precisam parecer fortes o tempo todo. Mas na espiritualidade verdadeira, força não é fingir que pode tudo. Força é reconhecer que depende de Deus. Agora vem o clímax da oração. Ele pede libertação. Mas o detalhe mais importante não é o pedido em si, é o coração por trás do pedido. Ele não pede destruição dos inimigos, ele pede intervenção de Deus. Ele não transforma a oração em um desejo de vingança, ele transforma a oração em um pedido de justiça divina. E isso é fundamental para entender a diferença entre uma oração emocional e uma oração espiritual. Uma oração emocional quer apenas que o outro perca. Uma oração espiritual quer que Deus seja glorificado através da solução. Ezequias não diz: Senhor, destrói Senaqueribe porque ele me atacou. Ele diz, em essência: Senhor, intervém para que todos saibam que Tu és Deus. A motivação muda tudo. E aqui existe uma lição muito forte para a vida prática. Quando alguém te prejudica, quando alguém fala contra você, quando alguém levanta injustiça, a resposta espiritual não é desejar destruição, mas entregar a situação a Deus. Porque Deus vê o que você não vê, e Deus age de forma que você não controla. E nesse ponto da história, algo invisível começa a acontecer. Enquanto Ezequias ora, o mundo espiritual se movimenta. A Bíblia não descreve tudo em detalhes, mas mostra claramente que a resposta de Deus já está sendo preparada. E isso nos leva a um princípio importante. Nem toda resposta de Deus é imediata no mundo visível, mas isso não significa que nada está acontecendo.
Muitas vezes, enquanto você ora, Deus já está trabalhando em níveis que você ainda não consegue ver. E aqui entra uma verdade que sustenta a fé. O silêncio visível não significa ausência de ação divina. Existe um movimento espiritual acontecendo por trás da realidade. Ezequias não sai do templo com estratégias humanas, ele sai com uma resposta espiritual. Ele não sai com um exército maior, ele sai com uma fé fortalecida. E isso muda completamente a forma como ele vai encarar o que vem pela frente. Agora a narrativa se prepara para uma virada, porque até aqui tudo parecia estar contra Jerusalém. O exército de Senaqueribe era numeroso, o poder era visível, a intimidação era real. Mas o que não era visível era mais forte do que tudo isso: a intervenção de Deus. E aqui entra uma dimensão que muitas pessoas esquecem. Na vida espiritual, o que é invisível é mais determinante do que o que é visível. Senaqueribe confiava no que podia ver. Ezequias confiava no que não podia ver, mas sabia que existia. E essa é a diferença entre viver apenas no nível humano e viver no nível da fé. No próximo momento dessa história, vamos ver o resultado dessa oração, e como uma única intervenção divina muda completamente o destino de uma nação inteira, mostrando que quando Deus entra na história, nenhum poder humano consegue sustentar a própria arrogância. Agora a história chega ao ponto em que a fé deixa de ser apenas uma postura interna e começa a produzir resposta no mundo real. Até aqui, vimos Ezequias diante de uma pressão impossível, vimos Senaqueribe confiando no poder humano, vimos a carta de ameaça e vimos a oração profunda sendo feita no templo. Mas agora começa algo que muda completamente o rumo da narrativa. Deus responde. E essa resposta não vem no formato que Senaqueribe esperava, nem no formato que o medo imaginava. Porque quando Deus age, Ele não apenas resolve um problema, Ele revela quem realmente está no controle da história. E aqui está uma verdade essencial: o silêncio de Deus nunca é ausência de ação. Muitas vezes, enquanto o homem espera a resposta visível, o mundo espiritual já está se movendo de forma decisiva. Depois da oração de Ezequias, o profeta Isaías entra em cena como instrumento da resposta divina. Isso é muito significativo, porque Deus não apenas ouve a oração, Ele também comunica direção. A resposta não vem como uma emoção interna, mas como uma palavra concreta. E essa palavra tem autoridade espiritual. A mensagem de Deus é clara e direta: Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Ele não lançará uma flecha contra a cidade. Ele não levantará escudo contra ela. Ele não construirá cerco definitivo. Em outras palavras, tudo aquilo que parecia inevitável não vai acontecer. Isso quebra completamente a lógica humana da situação. Porque, do ponto de vista militar, Senaqueribe já estava em posição de vantagem. Ele tinha exércitos, estratégia, histórico de conquistas e reputação de invencibilidade. Mas Deus não responde dentro da lógica da força humana. Deus responde dentro da lógica da autoridade divina. E aqui existe um princípio que precisa ser entendido com profundidade. Nem toda ameaça que parece sólida tem sustentação diante de Deus. Nem tudo aquilo que parece inevitável realmente é definitivo. O que o homem chama de impossível, Deus chama de cenário de manifestação da sua glória. A palavra profética continua dizendo
que Senaqueribe vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Isso significa que ele não apenas não vencerá, mas também não permanecerá. Ele será obrigado a recuar. A trajetória de poder que ele acreditava ser contínua será interrompida. E isso é extremamente importante, porque mostra que Deus não apenas protege, Ele também reposiciona histórias. Ele não apenas impede destruição, Ele redefine caminhos. Mas o ponto mais profundo dessa resposta divina é a motivação. Deus diz que fará isso por amor ao seu nome e em consideração ao seu servo Davi. Isso revela algo essencial sobre como Deus age. Ele não age apenas por circunstâncias humanas. Ele age por fidelidade à sua aliança e à sua própria natureza. Isso significa que a vitória de Ezequias não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. E isso muda completamente a perspectiva da fé. Porque quando a vitória depende de Deus, ela não depende mais da capacidade humana de resistir, mas da capacidade divina de cumprir sua palavra. Agora, enquanto essa palavra é liberada no mundo espiritual, algo invisível já começa a acontecer no acampamento assírio. A Bíblia descreve que naquela mesma noite o anjo do Senhor agiu. E aqui nós entramos em uma dimensão que ultrapassa a lógica militar e humana. Um único anjo é enviado. Não é um exército inteiro de anjos, não é uma guerra prolongada, não é uma batalha equilibrada, é uma intervenção direta, pontual e absoluta. E esse detalhe é fundamental para entender a diferença entre poder humano e poder divino. Senaqueribe confiava em 185 mil soldados. Ele confiava em números, estratégia, força e intimidação. Mas Deus não precisou de números. Um único anjo foi suficiente para desfazer toda aquela estrutura militar. E aqui existe uma lição que atravessa gerações. O que sustenta o orgulho humano pode ser desfeito por uma única ação divina. O que parece inabalável diante dos olhos humanos não tem estabilidade diante do poder de Deus. Naquela noite, o acampamento assírio é atingido por algo que não é descrito em detalhes, mas o resultado é claro: uma grande parte do exército é destruída. O sistema de dominação, que parecia imparável, simplesmente desmorona sem que Ezequias levante uma espada. Isso é importante porque mostra que a vitória não veio através de guerra direta, mas através de intervenção espiritual. E isso muda completamente a compreensão de batalha. Nem toda vitória precisa ser conquistada com força humana. Algumas vitórias são resultado direto da ação de Deus. E quando Senaqueribe acorda, a realidade já não é mais a mesma. O que ele acreditava estar sob controle agora está desfeito. O que ele achava que era inevitável não aconteceu. E o que ele considerava impossível se tornou realidade. Jerusalém não caiu. Ele então retorna pelo mesmo caminho. Isso não é apenas uma retirada militar, é um símbolo espiritual de derrota. Ele volta com aquilo que representa a quebra de orgulho, porque ele não conseguiu sustentar sua própria arrogância diante de Deus. E aqui existe um contraste muito forte entre dois caminhos: o caminho do orgulho e o caminho da submissão a Deus. Senaqueribe representa o caminho do orgulho que sobe alto, mas termina em queda. Ezequias representa o caminho da fé, que parece frágil, mas termina em vitória. Agora, quando olhamos para essa parte da história, percebemos algo muito profundo. Deus não apenas protege Jerusalém,
ele também expõe a limitação do poder humano. Porque quando Deus age, ele não apenas resolve o problema, ele revela quem realmente estava no controle o tempo todo. E isso traz uma reflexão muito importante para a vida prática. Muitas vezes as pessoas acham que estão no controle de tudo, que suas estratégias são suficientes, que suas forças são invencíveis. Mas a história de Senaqueribe mostra que nenhum poder humano é absoluto. Existe sempre um limite que o homem não controla. E esse limite é o espaço onde Deus se manifesta. Ezequias não venceu porque era mais forte. Ele venceu porque confiou em quem é infinitamente mais forte. E isso muda toda a lógica da história. Agora o cenário começa a se transformar. O medo que antes dominava Jerusalém começa a desaparecer. A pressão que parecia inevitável se dissolve. E a confiança em Deus se torna visível como testemunho. E o mais importante é isso: a vitória não ficou apenas na cidade, ela se tornou um testemunho. Porque quando Deus age, Ele não apenas resolve um problema individual, Ele transforma a história em evidência da sua presença. No próximo e último momento dessa sequência, vamos ver como essa história termina completamente e como ela se transforma em um princípio eterno sobre fé, oração e intervenção divina, que continua válido até hoje para qualquer pessoa que enfrenta batalhas que parecem impossíveis de vencer. Agora chegamos ao desfecho desta história, onde tudo que parecia impossível se transforma em testemunho, e onde a fé de Ezequias não apenas resolve um problema pessoal, mas revela um princípio eterno sobre como Deus age na história humana. Até aqui vimos o confronto entre Senaqueribe e Ezequias, vimos a pressão, a carta de intimidação, a oração profunda, a resposta profética e a intervenção do anjo do Senhor. Agora vemos o resultado final de tudo isso se consolidando de forma completa. Depois da destruição do exército assírio, Senaqueribe não tem mais a mesma autoridade que tinha antes. O homem que se apresentava como invencível agora é forçado a recuar. E isso é muito importante, porque mostra que o orgulho humano sempre encontra um limite quando confrontado com o poder de Deus. Ele volta pelo mesmo caminho por onde veio, não como conquistador, mas como alguém que perdeu o controle daquilo que achava dominar. Esse detalhe é mais profundo do que parece, porque na lógica espiritual dessa história, não é apenas uma retirada militar, é uma inversão de destino. O caminho que ele usou para avançar agora se torna o caminho da sua própria derrota. E isso revela um princípio importante. Quando Deus intervém, Ele não apenas impede a vitória do mal, Ele transforma o próprio percurso do mal em testemunho de limitação. Enquanto isso, dentro de Jerusalém, a realidade é completamente diferente. O que era medo se transforma em alívio. O que era pressão se transforma em confiança. E o que era ameaça se transforma em memória de livramento. Mas o mais importante não é apenas o que aconteceu fora, é o que aconteceu dentro das pessoas. Porque quando Deus age, Ele não apenas muda circunstâncias externas, Ele também muda a percepção interna da realidade. Ezequias não saiu dessa experiência apenas como alguém que escapou de uma crise. Ele saiu como alguém que aprendeu um princípio eterno. Confiar em Deus não é teoria, é prática que gera resultado real. Ele viu com os próprios olhos que a oração não é perda de tempo, que o templo não é fuga da realidade e que a fé não é ingenuidade, mas sim uma forma mais profunda de enxergar a realidade.
E aqui existe um ponto essencial: a vitória de Ezequias não aconteceu no campo de batalha, aconteceu no templo. Isso muda completamente a forma como entendemos o poder espiritual, porque antes de qualquer resultado visível, houve um movimento invisível. Antes da intervenção do anjo, houve ação. Antes da vitória externa, houve rendição interna. Isso ensina algo que muitas pessoas ignoram: as batalhas mais importantes da vida não são vencidas com força humana, mas com posicionamento espiritual. E o posicionamento de Ezequias foi claro: ele subiu ao templo, ele apresentou o problema diante de Deus e ele orou com consciência. Agora, olhando para Senaqueribe, vemos um contraste ainda mais forte. O homem que confiava apenas no próprio poder, não apenas perdeu a batalha, mas também perdeu a narrativa de invencibilidade que ele havia construído sobre si mesmo. Ele acreditava que era imparável, mas a história mostra que ele era apenas limitado como qualquer outro ser humano. E isso nos leva a uma reflexão importante. O orgulho humano sempre cria uma falsa sensação de controle. Senaqueribe acreditava que sua força militar era suficiente para garantir qualquer vitória, mas ele ignorava uma realidade fundamental: existe um nível da história que não é controlado por exércitos, mas por Deus. Agora, quando ampliamos essa história para a vida real, percebemos como ela continua atual, porque muitas pessoas hoje vivem exatamente entre esses dois modelos. Existem pessoas que vivem como Senaqueribe, confiando apenas em si mesmas, em suas estratégias, em sua inteligência, em seu controle. Existem pessoas que vivem como Ezequias, que fazem o possível, mas reconhecem que o impossível pertence a Deus. E a diferença entre esses dois estilos de vida não está apenas no resultado, mas na forma como se enfrenta a vida. Quem vive como Senaqueribe vive sob pressão constante de manter controle. Quem vive como Ezequias aprende a entregar o que não pode controlar. E aqui entra um dos pontos mais importantes de toda essa narrativa. Ezequias não venceu porque tinha mais recursos, ele venceu porque tinha a direção correta da sua confiança. Ele não colocou sua segurança no exército, nem na estratégia, nem na política. Ele colocou sua segurança em Deus. E isso não significa passividade, significa alinhamento. Ele fez sua parte, ele subiu ao templo, ele orou, ele apresentou o problema, mas ele entendeu que o resultado final não estava sob seu domínio. Depois da intervenção divina, algo ainda mais profundo acontece. A história se torna testemunho. Porque quando Deus age de forma clara, isso não fica escondido. Jerusalém não apenas foi salva, Jerusalém se tornou exemplo de que confiar em Deus produz resultado real. E isso é essencial para entender o propósito dessa narrativa. Ela não foi registrada apenas para informar um evento histórico, mas para ensinar um princípio espiritual eterno. Quando alguém confia em Deus de forma verdadeira, Deus age de forma real. Agora, trazendo isso para a vida prática, essa história não está distante de nós. Ela continua acontecendo em diferentes formas, porque sempre que alguém enfrenta uma situação que parece maior do que suas forças, essa pessoa está no mesmo ponto onde Ezequias esteve. E nesse momento existem duas escolhas: reagir como Senaqueribe, confiando apenas no próprio controle, ou reagir como Ezequias, subindo ao templo, colocando o problema diante de Deus e orando com fé. E o mais importante é entender que essa escolha não é apenas religiosa, é existencial.
ela define a forma como a pessoa enfrenta crises, decisões, medos e incertezas. No final da história, o que permanece não é o poder de Senaqueribe, mas a fidelidade de Deus. O exército dele desaparece, sua ameaça perde força e sua narrativa de invencibilidade é quebrada. Já Ezequias permanece como testemunho de alguém que confiou corretamente, e aqui termina essa sequência com uma verdade que atravessa toda a narrativa. Deus não é apenas uma opção espiritual entre outras, Ele é a base real da vitória quando tudo parece impossível. Essa história não termina com medo, termina com confiança. Não termina com derrota, termina com intervenção. Não termina com desespero, termina com fé. E agora, olhando para tudo isso, a pergunta volta para nós: quando a carta da vida chega nas nossas mãos, quando a ameaça aparece, quando o problema parece maior do que nós, qual será a nossa resposta? Subir ao templo como Ezequias, ou confiar apenas na força humana como Senaqueribe? A resposta a essa pergunta define não apenas a história de um rei, mas a direção de qualquer vida que decide confiar em Deus de verdade.